E nós já vamos começar com o nosso bate-papo aqui no estúdio. Vamos falar com o Tiago, ele é gerente do Sicredi Cerrado. Isso mesmo? Cerrado, Goiás, isso mesmo. E nós vamos falar do trabalho no desenvolvimento do agronegócio, facilitando os investimentos dos produtores rurais. Tiago Marçal, ele ressalta as ações para a safra 2023-24. Tiago, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? E de fato, Fabélia, o Sicredi, né, ele procura estar muito próximo do agro, né? E não diferente disso, nós estamos muito firmes nesse novo plano safra, que eu acho que todos os produtores rurais, né, nós também, enquanto instituição financeira, estávamos ansiosos para sair esse plano safra, né? E foi lançado recentemente e ficamos mais tranquilos, né? Porque a gente tinha uma certa preocupação em relação à vinda dos recursos, em relação à própria taxa de juros também, né? Uhum. Mas agora que esse plano safra nos deu uma tranquilizada. Eu acredito que os volumes são favoráveis, né? O produtor vai conseguir tocar o negócio dele com intermediação e a ajuda das instituições financeiras, das cooperativas, dos bancos. Então, de certa forma, estamos tranquilos quanto aos volumes e a própria taxa de juros também, apesar de estar alta, né? Mas ela não teve aumento do plano safra anterior para esse agora. Em relação ao volume, realmente é o maior da história. Mas isso acontece todo ano, porque Sim. A cada ano cresce mais um pouquinho. Então, essa espalhafatosa, esse marketing excessivo falando que é o maior da história, como todos os outros foram os maiores da história. Os produtores às vezes falam da preocupação de que foi anunciado, mas não foi informado de onde vai sair esse recurso. Afinal de contas, será que vai ter de onde tirar? A questão do aumento do volume, né, Fabélia? De fato, é isso aí. Foi um aumento significativo. Sim, nós temos um aumento, mas se você pegar também a quantidade de grãos produzida no Brasil, ela vem sempre aumentando. Uhum. Ela vem sempre batendo os recordes. E não é diferente, a projeção para essa safra 2023-24 são mais de 400 mil toneladas de grãos, né? Então, assim, a gente vai de novo bater um recorde. É lógico, depende das condições climáticas, de tudo isso, mas a expectativa é sim de bater o recorde de novo. Então, automaticamente, a quantidade... Tudo tem que subir. Justamente, tem que subir porque você tem que custear isso aí, né? E quando eu digo que nós estamos tranquilos em relação a volume, a valores, é porque ele está acompanhando essa evolução, né? E hoje o produtor, Fabélia, ele não tem somente as instituições financeiras para recorrer ao crédito. Ele, por exemplo, o produtor ele faz uma troca, né? Ele vai numa empresa ou numa própria cooperativa, né, que recebe os grãos dele e troca isso aí em troca de insumos, né? Ele pega o insumo, pega o fertilizante, pega o defensivo e faz a troca para entregar os grãos para essa instituição. Então, ele acaba financiando fora das instituições financeiras, né? Então, hoje o produtor tem essa opção também. Mas os valores, né, das operações, de recursos repassados e recursos livres, a gente está tranquilo que vai atender o produtor, sim. O Sicredi, ele tem ali dentro dele, dentro da cooperativa, um banco de opções para oferecer ao produtor? Sim. Hoje nós temos esses recursos que a gente chama de MCR, poupança equalizada, que são os recursos subsidiados pelo governo, esse que vem com a taxa um pouco menor, né? E nós trabalhamos muito forte, inclusive vem crescendo muito a participação da CPR, que a gente chama de recurso livre, tá? Ela tem uma taxa de juros um pouco maior, né, do que o recurso subsidiado, mas ela atende o produtor vamos dizer assim, ele pode usar tanto para custear a lavoura dele, ele pode usar para uma compra de máquinas e equipamentos, né? Por isso chama recurso livre.
a própria subsistência desse produtor também, ele pode pegar recurso para isso aí, para pagamento de funcionário, né? Então, assim, esse recurso livre, a gente tem várias opções para entregar. Aqui na base dele, ele pode fazer o uso dela conforme cada janela for necessitando. Conforme a necessidade dele, né? E, inclusive com prazo mais longo para pagamento também. Qual que é o prazo? Hoje a CPR, a gente trabalha ela em torno de 4 a 5 anos, né? Um recurso, por exemplo, um custeio agrícola, né? Pelo DEMAS, o MCR e o próprio PRONAMP, ele é vinculado com por exemplo, se ele vai plantar soja, o vencimento daquela operação é na colheita da soja. Certo? Então, se ele tem um prazo curto para pagar. Do milho, da mesma forma, ele pega esse recurso e quando ele colhe o milho, ele também faz o pagamento. A CPR, ele pode pegar um prazo maior. Né? Por exemplo, se ele vai fazer um investimento, comprar uma máquina, aquela máquina ela não vai ser paga talvez na primeira safra dele. Então, ele estende esse prazo um pouquinho mais e vem pagando parcelado. Acho que dá até para compreender, né? Porque ali na soja, colheu, acabou. A máquina, eu colhi a soja, passou outro ano e tudo, eu continuo com aquele... com aquele equipamento, né? Com aquele equipamento, é um imobilizado, mas ele continua ali, né? Justamente. Então, essa é a ideia. Então, por isso que essa linha de crédito, que está sendo muito fomentada, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, ela é mais atrativa para o produtor por conta disso. Apesar dela ter uma taxa de juros um pouco maior, mas ela tem um prazo maior também. E qual é o perfil do produtor para passar por isso? Para se enquadrar nisso? Um pequeno, um médio, um grande? Todos os produtores, Fabélia. O pequeno produtor, que a gente chama de PRONAF, o médio produtor, que é o PRONAMP, e os demais produtores, que são os grandes produtores. Qualquer produtor ele pode acessar essas linhas de crédito. Inclusive, empresas também, não só pessoa física. Tá? Pessoas jurídicas que também estão no agro conseguem acessar essas linhas de crédito. E em relação ao cadastro, ele é muito burocrático, é um cadastro relativamente simples, porque existem alguns documentos que eles são necessários, são básicos. Como que é esse cadastro? Não, o cadastro é tranquilo porque da maioria dos produtores, ou todos os produtores que necessitam de linhas de crédito das instituições financeiras, eles têm os escritórios que dão esse suporte para eles. Né? É como se fosse uma empresa, ela tem um contador. Né? Então, o produtor também tem um escritório, alguém que faz esse suporte para ele. Então, essa parte documental é muito bem trabalhada, é muito bem alinhada entre as instituições e esses escritórios. Então, o produtor ele só vai levar o documento que pede, que precisa ali naquele momento ali, mas essa parte mais burocrática é feita por um terceiro. Então, ali é um contador, é um corpo jurídico, Isso. É quem está na gestão, porque muita Justamente. gente também com gestores aí dentro das suas propriedades, ou um gestor que não fica lá dentro, mas ele fica aqui na cidade, atende a vários clientes, né? Esse aí também ele já tem a habilidade. Hoje o médio, principalmente o médio e grande produtor, né, Fabélia, a gente costuma dizer que a fazenda ela é de fato uma empresa. Né? Então, É verdade. Porque às vezes o produtor, por si só, ele tem uma habilidade, um conhecimento muito grande em plantar, em colher, em melhorar melhorar dia a área, a produção. Garantir as pulverizações. Justamente. Né? Então, assim, a gente até costuma brincar assim, da porteira para dentro, ele é excelente naquilo ali. Mas ele precisa de ter alguém para cuidar disso aí para ele fora. Então, vez ou outra, né, ou na maioria das vezes, eles recorrem a esses escritórios para dar esse suporte para eles. Bom, e aqui em Jataí, quem precisar, como fazer? O produtor ele é livre para escolher o escritório, ou seja, o projetista à vontade dele. Nós temos vários projetistas aqui em Jataí, agrônomos, técnicos agrônomos, e nós no Sicredi a gente tem indicações, né? A gente não fala, não, você tem que fazer com esse determinado escritório, não. Mas se eu chegar lá
e verificar com você, você tem, olha, você pode ir nesse, pode ir Sim, naquele. nós temos uma lista de indicações, né, que a gente passa. Por que a gente indica essas pessoas? Porque para esses escritórios, esses projetistas, fazer o limite de crédito, fazer o projeto, ele precisa acessar o sistema dos bancos, das cooperativas. Então, os escritórios cadastrados conosco, eles já passaram por um treinamento, por um curso, para conseguir fazer um projeto ali dentro do nosso sistema. Então, nós temos uma lista lá de Que para esses pessoas, vai ser mais né? fácil. Ele fala assim, não, eu tenho esse aqui, mas ele fala, não, Thiago, mas eu tenho o meu escritório que já presta esse serviço para mim. A gente faz o cadastro daquele escritório, faz o curso, faz o treinamento para ele tranquilo. Então, é livre para a escolha dele. Ok. Eu quero agradecer você pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente volta a falar aí a qualquer momento. Eu estou à disposição, a cooperativa, o Sicredi também está à disposição, tá? Para quem já é produtor, associado nosso, aqueles que ainda não são associados nossos, estamos lá de portas abertas e sempre disposto. E te agradeço pelo convite, Fabélia.